Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós estamos na nossa penúltima videoaula, não final do curso, né? Mas do módulo sobre psicopatologia. E a temática de hoje, que é no capítulo 23, página 261, é sobre homossexualidade. Um tema delicado, né? Não para a psicanálise, porque a psicanálise não vê esse quadro como algo descrito como uma aberração ou algo doentio, mas como um tabu ainda da nossa sociedade, em pleno século XXI, discutir sexualidade ou orientação sexual é um assunto ainda que, infelizmente, sofre algumas barreiras, né, incompreensões, ao ponto de caminhar para uma agressividade, violência. Alguns marcos referenciais introdutórios. O exemplo do que acontece na nosologia psiquiátrica, também na literatura psicanalítica, não é clara e unívoca na conceituação e inserção da homossexualidade. Na verdade, essa expressão aparece de forma polissêmica no grego poli, muitos e semos sentidos, ou seja, permite várias significações e sentidos, de tal forma que as concepções dos múltiplos autores acerca da homossexualidade tanto se super, superpõem ou coincidem, como também surgem ambíguas ou divergentes entre si. E muitas outras vezes se complementam de forma frutífera em uma ampla gama de variações teórico-técnicas. Igualmente, o termo homossexualidade permite uma escuta polifônica, isto é, cada psicoterapeuta tem uma forma particular de entender e escutar, e, portanto, de interpretar o conteúdo e a forma das mensagens verbais e não verbais emitidas por tais pacientes a respeito de sua conduta sexual. Destarte cabe afirmar que a conceituação psicanalítica de homossexualidade, além de polissêmica e polifônica, também é poliforme, várias formas de apresentação. E polideterminada, diversas causas concorrem para uma mesma manifestação clínica. Em relação à polideterminação da homossexualidade, concorrem fatores diversos, como pode ser os de natureza biológica, sociocultural ou psicológico. Sendo que, neste último caso, também tanto podem predominar elementos edípicos como os pré-edípicos, devido à impossibilidade de abarcar a todas as dimensões que estão presentes na determinação da homossexualidade. Neste capítulo, pretendo privilegiar a abordagem dos fatores pré-edípicos que são inerentes à posição narcisista. Sim, a medicina, a pediatria, a psiquiatria, vai dar lá um parecer do que seja a homossexual. Como eu falei para vocês, a psicanálise não bate o martelo na questão do transgênero. Isso é uma questão psicótica, histérica, perversão ou edipiana. Perceberam? Psicótica, histérica, perversão e edipiana. Quatro pontos aqui que a psicanálise não fechou e ela não está preocupada em fechar, porque essa não é a proposta da psicanálise, fechar as questões. Não, não é. Mas a homossexualidade, sabemos que ela parte das questões edipianas. E por que pré-edipianas? Fala das questões ancestrais. Várias questões ancestrais. Nós temos a nossa questão edipiana, mas também nós temos as questões pré-edipianas.
pré-edipianas. Nós temos. Então, dizer, né, como eu vi essa semana, alguém me dizer, né, em pleno século XXI, ainda escuta algumas coisas que é o meu posicionamento, tá, gente? Se vale a pena prestar o meu discurso como resposta. Essa semana eu ouvi de uma pessoa dizer que a homossexualidade é uma maldição. Eu ouvi, falei, nossa, aparentemente parece ser uma pessoa esclarecida, aparentemente, até porque essa questão de nível superior hoje, talvez algum tempo atrás, numa fantasia narcísica, eu iria, sei lá, mas quando nós estamos aqui lidando com a palavra e o ser palavra, eu falei ser palavra, não o ter palavra, o ser palavra. Você ganha uma outra percepção dessa questão de ter passado por uma universidade, né? Então, fiquei abismado da pessoa virar para mim. Detalhe, a postagem era minha, anunciando essa aula. E a pessoa veio no meu privado dizer que a questão homossexual é algo de uma ordem de uma maldição. Falei, nossa, não cabe aqui eu ceder o meu discurso, não cabe. Eu acho que eu estou no momento que eu estou escolhendo, eu estou me permitindo aonde eu vou depositar o meu discurso. Já basta os meus atravessamentos, tenho que selecionar bem aonde eu vou colocar o meu discurso. Porque o meu discurso é ouro. O meu discurso é ouro. Como ser palavra, o meu discurso é ouro. Então, peguei, eu me conheço, o meu temperamento, eu me segurei um pouco, falei, contar até 10, tomar uma água gelada com gás e deixei passar. É como alguém falar, eu vou tratar o narcisismo. Isso não se trata narcisismo. O cara que tem uma estrutura narcísica não vai ao analista para tratar do narcisismo. Ele vai tratar de outras demandas psíquicas que está lhe causando angústia, mal-estar, que está lhe sendo um entrave na sua vida. Não existe isso. Eu vou tratar a estrutura histérica, a estrutura narcísica. O nome já diz, é uma estrutura. O nome já está dizendo, é uma estrutura. Então, tá difícil. Todas essas múltiplas variáveis que eu sendo desde o entendimento, que considera a homossexualidade não como uma patologia, eu acabei de falar para vocês, não uma patologia, mas sim como um legítimo direito de opção de livre exercício da modalidade sexual, que mais convir a uma determinada pessoa, tal como fica implícito no último DSM norte-americano, até um polo extremamente oposto, na qual ele categoriza como de forma grave de doença, de perversão, vão acarretar profundas influências na prática psicanalítica com pacientes homossexuais. Lembrando a vocês, tá, que o CID-10, o DSM, rompeu com a psicanálise nos meados do ano 2000. Então, dizer que a psiquiatria de hoje anda de mãos dadas com a psicanálise é um erro.
Então, para vocês terem uma ideia, a pedofilia ela é mais considerado um transtorno. Não é? E aí? Psicopata é mais considerado um transtorno, uma doença. Não é? André, ainda existe ainda a psiquiatria clássica? Existe. Eu conheço psicanalistas, psiquiatras sérios. Dentre eles tem o Marco Antônio Coutinho Jorge, é um psiquiatra de uma prática ortodoxa, ainda que está em extinção, mas ele ainda exerce uma psiquiatria ortodoxa. Mas ele deixa claro, quando vai dar aula, que essa psiquiatria atual rompeu com a psicanálise. Falar de uma maneira bem lacaniana, né? Tanto a psiquiatria atual como a psicologia está aí dentro desse conluio inconsciente, desse inconsciente coletivo com o discurso capitalista. Então, essa coisa, temos que encher seu consultório, temos que lotar sua agenda. Oi, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? E eu vejo alguns colegas que estão entrando nessa demanda de conluio aí. Ah, mas André, tanto o discurso mestre como o discurso capitalista estamos atravessados com isso. Sim, concordo. Nós não estamos isentos. Não estamos isentos. Não estou dizendo isso. Mas é preciso estar atento e cuidado com os conluios. Cuidado com o conluio. Dependendo do conluio que você irá fazer conexão, a conta vai chegar. Tem conluios que são benéficos e tem conluios que, como dizia minha antiga mestre que já é falecida, o mal disfarçado de amor. Tá ali com cara de paisano. Cuidado, você pode estar fazendo conluio com um perigo. Você pode ter muitas perdas. Muitas perdas. Então, você que está iniciando a psicanálise, você que é aspirante, você que já está em percurso há um tempo, reveja como está a sua clínica. Reveja. É uma clínica realmente que está aí dentro de uma proposta que a análise aconteça? Ou é uma clínica que está aí preocupada em ter uma agenda superlotada, um consultório que você não tem nem tempo para tomar um cafezinho ou almoçar direito? Sabemos que a demanda está grande e está delicada a situação, né? Está delicada a situação hoje e vai ficar mais delicada por conta desse discurso do capitalismo que vem tirar o sujeito do desejo. Se ele não deseja, ele não sonha. Se ele não sonha, ele não vai invocar. Está tirando o sujeito da falta. E o sujeito que não tem uma falta, a proposta, né, as possibilidades para ele se tornar mais angustiante são grandes. Freud vai falar isso lá no Mal-Estar da Civilização. Eu sei que essa aula é do grupo de estudo Fundamentos Psicanalíticos, mas tem alunos aqui que é da aula do Freud. Freud já falava, olha, a civilização vai avançar. Isso Freud já falava lá em 1900. A civilização vai avançar, a ciência, a tecnologia vai se desenvolver, porém, porém, olha o que Freud fala. A civilização e a tecnologia não vai dar o que o homem busca. O que ele busca? Ser feliz. Não vai, não vai. Porque hoje o sujeito tem mil possibilidades para poder não sentir angústia, que é uma grande cilada. Mil possibilidades, mil, tudo na palma da mão. Isso é perigoso.
Porque o desejo surge através da falta. E quando o sujeito sonha, ele está invocando, ele está, ele está desejando, aspirando alguma coisa. Eu tenho visto alguns colegas da clínica entrando nessa proposta de coluna inconsciente com o discurso capitalismo. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que antes de ser enquadrada em uma única categoria nosológica, como perversão, por exemplo, a homossexualidade deve ser compreendida como sendo uma síndrome, ou seja, diversas causas etiológicas podem manifestar-se por meio de uma mesma manifestação sintomática aparente. Cabe uma analogia com o surgimento de uma febre, a qual por si só, de forma nenhuma, pode ser considerada como um quadro clínico específico, mas sim como uma síndrome febril, que tanto pode e deve ser um resfriado banal, como pode traduzir uma pneumonia ou qualquer outro processo infeccioso, indo até a possibilidade extrema de um processo cancerígeno ou de uma gravíssima é, septicemia. Freud já estabeleceu uma distinção entre perversão, fetichismo, sadomasoquismo, voyeurismo, exibicionismo, pedofilia e inversão, cujo termo designava a homossexualidade. Embora seja evidente que entre os homossexuais também se encontram muitos que apresentam características perversas, que são condenados pelos seus outros homossexuais, que constituem a maioria e que não manifestam sintomas de perversão pura. Temos que tomar cuidado com isso, tá, gente? É, algumas estruturas têm movimentos perversos, como a histérica, como o narcisismo em si. Agora, afirmar que uma histérica é uma perversa, né, é um pouco é, precipitado. Até um jogo de palavras em nós psicanalistas. Nem todo narcisista é um psicopata, mas todo psicopata é um narcisista. Pode acontecer de uma pessoa ter uma estrutura perversa e também ser, ter ali uma histeria, um traço ou um texto de alguém que já tem aí uma estrutura histérica, no caso uma mãe, né? Digamos que uma filha aí herda aí um texto histérico ou desenvolve aí um traço histérico e tem aí também uma questão de perversidade, né? Por conta de muitos abandonos desde a infância, pode acontecer. Mas, lembrando, temos que tomar cuidado ao afirmar que todo homossexual é um perverso, todo histérico é um perverso. Não, por favor, temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo a importância de lermos livros sérios, bons, acadêmicos, né? Então, temos que tomar cuidado. Então, ele vai dizer aqui, deveria ser evitado por essa dupla de razão, surge uma generalização injusta. Né? Ademais, ademais, a palavra perversão, em quase todos os idiomas, tem um significado altamente pejorativo. Então, ele está trazendo aqui a nuances, tá? De que muitas vezes a questão aqui da pedofilia, do fetismo, do voyeurismo, embora nós saibamos que a histérica tem muito essa questão de exibicionismo, né? De sedução, né? A pessoa põe uma foto, provocando daqui, provocando dali. A questão é se tem demanda para o que vem depois. Ah, o cara matou a mulher. São discursos recortados. Por que matou? O que aconteceu para ele ter tirado a vida dessa mulher?
É um texto recortado dessa mídia branca, que também tem aí, né, um discurso bem histérico, da mídia branca, que está a serviço do discurso do Messi. Então temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado com esse discurso recortado. Ah, fulano matou. E antes, o que aconteceu? Porque a histérica adora provocar, gente. Adora provocar, adora seduzir. É diferente, né, de um verdadeiro predador ou predadora sexual. Que não vai por esses caminhos. De ter que provocar. O Reich, no livro dele, sobre a libido, que ele estudou libido 20 anos, ele vai mostrar como é que é a atuação de um predador sexual. Não é para essa via de se... Porque essa coisa de exibicionismo fala muito do olhar, me olha, me perceba. É bem diferente. Predador, seja no mundo animal, no universo sexual, ou no mundo dos psicopatas, no caso aqueles predadores que querem tirar a vida do outro, eles atuam silenciosamente. Não fazem alarde. Não fica nessa coisa, colocar uma camisa mamãe só forte, colocar um decotão, ou então ficar seminua ou seminu nos status. Não, isso é muito histérico. Os predadores sexuais, ou os pervertidos sexuais, por assim dizer, são discretos. É aquela coisa, diz essa pessoa enigmática, mas pode ter surpresas. Pode ter surpresas. A conceituação de conduta homossexual ou mais simplesmente da homossexualidade alude aos apegos emocionais que implicam em atração ou de relações sexuais declaradas entre indivíduos de um mesmo sexo. Como sabemos, o termo homo em grego quer dizer igual, semelhante. Assim, por expressão lesbianismo, que define a homossexualidade feminina, origem de Lesbo, nome da ilha grega onde residia Safo, poetisa da Grécia clássica, que notabilizou pelas suas relações homoeróticas, né? Então, para quem não sabe, quem retrata legal essa questão do lesbianismo e a ilha de Lesbos é um personagem fictício, que não é real, a Mulher Maravilha. Tanto no desenho, não sei se vocês já observaram, né? Tem lá uma ilha das Amazonas, né? No desenho, nos filmes da Mulher Maravilha, não tem a presença da figura masculina. Então, ali relata um pouco, né? Dá uma noção da questão da ilha de Lesbos, né? Então, a Mulher Maravilha tem uma questão ali histérica, né? Alfa, né? Ela briga pelas questões da mulher. Quem puder ver esse filme com essa atriz judia não, ela é israelense, ela, né? Gal Gadot, ou Gal Gadot. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam. Ela vai questionar o patriarcado nesse filme. Esse filme tem uma pegada de questionar o patriarcado. Então, quem puder assistir Mulher Maravilha, o filme está passando no, no Max. Então, quem puder assistir, veja. Né? Relata um pouco dessa questão da ilha de Lesbos. Então, Freud está aqui mostrando essa questão da homossexualidade, que ele via como os invertidos, né? Mas hoje há muita literatura psicanalítica discutindo a questão da homossexualidade de outros parâmetros etiológicos,
biológicos, ancestrais, possíveis etiologias. Como já foi frisado, são muitos os fatores que concorrem para o surgimento da síndrome homossexual. É necessário que se destaque aos seguintes: biológicos constitucionais. A ciência atual tem, ainda tem conhecimento muito pequeno acerca dos aspectos genéticos, orgânicos ou glandulares, sendo que até o presente momento predomina a ideia de que eles têm uma participação mínima na determinação da homossexualidade, socioculturais, familiares, né? É interessante lembrando a vocês que, né, Zimmermann está trazendo aqui um escopo bem resumido. Esse assunto é vastíssimo. No próximo módulo, depois que a gente terminar as psicopatologias da vida cotidiana, nós vamos mergulhar um pouco mais na questão dos três estados da sexualidade. Agora nós vamos entrar na página 264, os aspectos socioculturais, sexo, gênero e sexual, fatores psicológicos e fator edípico, que é um dos pontos que eu quero explorar bastante com vocês. Bom, ninguém contesta na atualidade os efeitos condicionantes indiretos dos costumes e códigos sociais que são ditados pela vigência de uma determinada cultura, a qual, por sua vez, varia grandemente com as distintas geografias e épocas, com, como antes foi mencionado, a cultura determinada, grandes e decisivas mudanças na maneira de surgir, encarar e abordar a homossexualidade, geralmente prevalece por parte do ambiente, uma rejeição franca ou dissimulada contra a homossexualidade, nos, nos mesmos moldes persecutórios, humilhatórios que se processam contra todas as minorias sociais. E aqui eu entraria com vocês, né, no Código de Hammurabi. É um livro que eu tenho, né? Eu uso ele muito para estudos de sociologia, política, diversidade, onde o próprio Código de Hammurabi, eu não sei, será que é o Código de Hammurabi? Eu devo estar confundindo o Código de Hammurabi com outro livro. É o Código de Hammurabi mesmo, com tantos livros de códigos, por causa de filosofia do direito que eu fiz, vai citar já na antiguidade a questão da homossexualidade. Lá atrás, nas cidades bem pré-históricas, né, como Sodoma e Gomorra, né, e outras cidades antiguíssimas, já citava a questão da homossexualidade. Então, não é uma questão agora, é uma questão do nosso tempo. É, vocês sabiam que o Estado de Israel é o único estado no planeta que mais tem homossexuais? Detalhe, é uma nação judia que bebe e lê na lei de Moisés, e, no entanto, é o estado que mais tem gays. Há pouco tempo, recebi uma notícia da crescente homossexualidade entre os rabinos. Sim, rabinos gays têm crescido muito em Israel. Não é jovens, não, homens já feitos, com família, netos. Está crescente. Então, o que seria a homossexualidade? Uma questão cultural, genética, edípica? O que seria? Transgeracional? É algo a se estudar, a se pesquisar. Por isso que eu falo, a importância de ter bons livros, fazer uma troca de pares. É importantíssimo isso. Para não
Eu tenho observado uma clínica que está crescendo, eu nem sei se pode dizer que é clínica, em recortes. Estava conversando isso hoje pela manhã com um amigo psicanalista que está se debruçando, né? Após muitas críticas à minha pessoa com relação a Lacan, ele agora resolveu ler Lacan, mas a partir da biografia. Ele está fazendo o mesmo percurso que eu faço. Antes de eu entrar na obra, eu leio a biografia do autor para saber como ele pensa e por que ele pensa daquela maneira, né? E ele me falou uma coisa interessante, né? Esses novos analistas de recorte. Tem que ler, gente. Ah, André, agora tem o chat GPT. Legal, maneiro, mas o chat GPT traz ali o resumo do resumo. Assim como o Wikipedia, assim como o seu Google, traz ali um recorte. Sentar, pegar uma obra dessa, né? Que isso aqui é um clássico. Com outro teórico atual, tipo André Green, Elizabeth Rudnesco, Marco Antônio Coutinho Jorge. São teóricos, são pensadores que têm aí produzido obras psicanalíticas de muita riqueza e profundidade. Você tem que ler. O chat GPT é legal, tá todo mundo empolgado, né? Nossa, eu faço uma pergunta, ele elabora uma outra resposta em cima daquela pergunta. Legal, mas a psicanálise ainda preza pelo aparelho psíquico de pensar. Ela ainda preza, né? Eu acredito que eu vou envelhecer nesse lugar aqui falando as mesmas coisas, né? Daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, as mesmas coisas, né? Nada substitui uma pesquisa original. Sentar, pegar aquele livro, pegar aquele outro tomo e fazer uma pesquisa séria, entre pares, trocar ali um texto e ter ali o seu próprio insight, que é uma coisa muito rica, muito profunda. Nada substitui isso. ChatGPT é bom, tem nada contra, mas ainda prefiro, ainda opto pela pesquisa li, livro com livro e ter aquele insight. Opa, que coisa maravilhosa. Estava aqui, não estava percebendo. E dali desencadear uma elaboração. Adquire uma especial importância o discurso dos pais e da religião a respeito da sexualidade de tal forma que, muitas vezes, além de proibida a sexualidade, também é significada como perigosa. Recordo um paciente esquizofrênico com fortes fantasias homossexuais que seguidamente lembrava a demonstração de seu padre, professor, de que cada gota de esperma derramado na prática da masturbação correspondia a uma gota de sangue que se esvazia no corpo de Nossa Senhora. Toda e qualquer família está inserida em um determinado contexto sociofamiliar e sofre suas influências de modo que as mesmas são repassadas pelos pais aos filhos. Os padrões da sexualidade são inatos, mas criados. Logo adquire uma importância fundamental as identificações dos filhos com os pais, assim como o discurso destes últimos acerca da sexualidade. Olha que coisa linda, gente. Minha gente, vocês que estão aqui, olha que coisa linda, olha aqui. Da mesma maneira adquire uma especial importância o aspecto da transgeracionalidade, isto é, os conflitos edípicos ou pré-edípicos não resolvidos nos pais. Guarda isso. Vou ler de novo. Página 264, 4, socioculturais e familiares. Olha que Zimmermann faz, claro, é o resumo de uma vida de pesquisa, mas pelo pouco que eu li de Zimmermann, ele procurou, né, explorar as malhas
não só da psique humana, mas também desse universo da psicanálise. Olha o que ele fala, que coisa linda. Qualquer dúvida, me procure ou no YouTube ou no grupo. Olha o que ele fala da questão da, não só da homossexualidade, não é só, mas ele está frisando aqui. Da mesma maneira, adquire uma especial importância o aspecto da transgeracionalidade, isto é, os conflitos edípicos presentes, pré-edípicos não resolvidos nos pais ancestrais, serão necessariamente repetidos com os filhos. Esse processo pode ser continuidade ao longo de muitas gerações, de, de uma mesma família. Para tanto, o habitual é que se estabeleça na família uma designação de papéis, os mais diversos, a serem inconscientemente cumpridos por todos dentro de um clima velado das ameaças, superego ou fatores, expectativas, ideal de ego, cujo não cumprimento gera culpa, medo, vergonha e humilhação. Eu tinha um paciente gay, gay, cujo pai dele e o avô dele, que também são gays, recalcaram isso e se refugiaram da religião. E na análise, ele assistiu uma aula minha sobre a questão de Piana e a sexualidade, ele se assustou, ele me perguntou o que que eu faço para as minhas filhas não seguir o meu caminho. Eu falei, não sei. Ele me trouxe um relato muito interessante. Toda madrugada, ou quando ele acordava pela manhã, as duas filhazinhas deles, pequenininhas, estavam no meio da cama dele e da esposa dormindo. Eu falei para ele, eu acho que você já tem a resposta. Ele tinha uma questão de uma perversão sexual e a esposa também tinha, né? Por isso os dois tinham um conluio inconsciente muito forte, né? Nessa questão da perversão. Era um religioso, ele era, não é mais, e ele dizia, né, que o desejo dele era assumir a homossexualidade dele, mas que o pai e o avô escondiam isso dele. Ele veio descobrir que o avô dele e o pai eram gays depois de adulto. Depois de adulto. Então, muitas vezes, precisamos ver que determinados comportamentos que nós temos, será que é nosso ou é resposta de alguma coisa recalcada de nossos pais, avós ou ancestrais? Estamos estudando agora, no grupo do Freud, o módulo 5, a psicopatologia da vida cotidiana, onde estamos discutindo a questão dos atos falhos. Às vezes tem atos falhos que não é nosso. Há desejos em nós que pensamos que somos nós, que é nosso. Mas muitas vezes, pode ser um desejo reprimido de nossos pais, nossos avós, ou de nossos ancestrais. E que essa conta agora chegou em você. Então pensa bem, você que está assistindo essa aula. Se certo desejos que grita em você é seu, ou pode ser algo que alguém da família recalcou. E agora, de maneira edipiana, o sujeito quer realizar esse desejo. Porque o Édipo vem para realizar o desejo dos pais. A questão homossexual está ligada muito à figura do desejo dos pais, o desejo do sujeito que não deu conta de algo e agora, numa forma de querer ser amado,
Esse filho ou filha quer representar esses pais no seu desejo, no desejo deles que não deram conta. Então, essa questão daquilo que foi recalcado, muitas vezes a conta vai chegar nos filhos. Então, é preciso estar atento. Saber se esse desejo que eu tenho é meu ou é de algum ancestral meu. Na nossa família não temos gays, será que não? Acabamos de ver aqui que muitas vezes as questões da homossexualidade está ligada a uma questão transgeracional. É uma questão de pena que esse pai, esse avô, esse tataravô, bisavô, não deu conta. E essa conta agora chegou nesse sujeito atual. Sexo e gênero sexual. Na atualidade, graças principalmente aos trabalhos de Stoller, de 1968, psicanalista americano, ele morreu em 91, atribui-se uma expressiva importância não somente ao sexo biológico, com, com quem a criança nasce, mas também a formação do gênero sexual, o qual vai depender fundamentalmente dos desejos inconscientes que os pais alimentam quanto às suas expectativas e demanda em relação à conduta e ao comportamento do filho ou da filha. Você percebe? Hoje eu entendo que o André que está aqui como analista tinha a ver com o desejo do meu pai. Meu pai queria ser médico. Eu, na minha sã consciência, no início da minha juventude, eu nunca vivi nesse lugar. E, aliás, eu tenho pavor de hospital por causa de injeção. Eu tenho trauma de injeção até hoje. Agulha, me, eu passo mal, eu desmaio. Eu tenho pavor de agulha. Eu tenho pavor. Tenho pavor. Então, vocês... Mas eu sei que hoje, atuando como analista, esbarra no desejo do meu pai. Isso eu tenho plena consciência. Eu não tiro, eu não tiro isso como uma casa. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o papai. Há muita coisa nossa que vivemos hoje que achamos que é nossa, mas que está relacionado ao desejo e aos sentimentos e aos afetos dos nossos pais. Por isso que a psicanálise convida a se descolar desse desejo, desse texto, e convida a vir a ser a sua própria palavra, o seu próprio texto. Uma coisa é dizer, eu tenho a palavra, outra coisa é afirmar, eu sou a palavra. É completamente profundo, rico. Quando o sujeito diz, eu sou a palavra, nossa, meu Deus, é muito rico. É você acessar sua essência, é você acessar seu texto, seu testamento. Isso é muito profundo, isso é muito rico. Isso leva tempo, uma vida de elaboração, de análise, de autoanálise, entre pares, claro, sabendo que esse outro par também se vê como a palavra. Não adianta você tentar falar para alguém que diz que tem a palavra, levar um texto em que você afirma, eu sou a palavra. Você vai estar, né, tendo dor de cabeça aí. Essa indução por parte dos pais na determinação do gênero sexual das crianças costuma ser feita a partir da combinação dos fatores influenciadores, como são alguns apontados por Granda, Granha, 1995, que destaca por parte dos pais a atribuição dos homens próprios ambíguos, uso de roupas que provocam confusões e definições,
do contexto social em que a criança está inserida, o tipo de brinquedos, de brincadeiras, a forma de como os pais designam os genitais, o tipo de esporte que estimula os filhos, a idealização ou o degramento de certos atributos masculinos ou femininos. Então, ele traz aqui uma questão, né? E o Freud tem uma dúvida. O que define o sexo? É a genitália? Freud morreu com essa dúvida, né? Freud morreu com essa dúvida, né? O que realmente define a sexualidade do sujeito é a genitália, né? Daí teríamos que recorrer a outro tipo de leitura e pesquisa que é o estudo das diversidades, né? Quem puder, adquire esse livro, Diversidades, para te dar uma outra compreensão acerca aí da sexualidade. Diversidades, tá? Tem lá na Amazon. Fatores psicológicos. Os acima referidos aspectos sociais, culturais, familiares, principalmente interrelacionados com as necessidades e desejos e fantasias inconscientes da criança. Vão determinar primitivos pontos de fixação conflitivos, nos quais a criança vai estacionar em seu desenvolvimento psicossexual, ou para eles vai regredir, quando, embora tenha alcançado condição adulta, não suporta o surgimento de determinadas ansiedades terríveis. Classicamente, os pontos de fixação é, refere-se às etapas oral, felácio, sexualidade passiva e aditiva, etc. Anal, no imaginário das crianças de ambos os sexos, a incorporação anal do pênis do pai representa a aquisição de uma ilusória completude e potência fálica inserida dentro do complexo de Édipo, com as mais distintas configurações possíveis. Então, lembrando aqui que o seio da mãe, no, naquele processo de amamentação, funciona como objeto fálico. Que é o falos? Entrar, penetrar em cavidades abertas, né? Essas cavidades proporcionam prazer e proporcionam domínio territorial. Então, que seria a questão fálica, oral, o seio da mãe como a questão do pênis, o que seria, né, o falos propriamente dito, nessa questão da penetração como forma territorial de domínio, né? Esse que eu deixo penetrar em mim é aquele que eu digo que domina ou que tem o meu corpo. Lembrando que a palavra, ela é um falos. A palavra, ela é sexual. Sim, a palavra é sexual. E ela se torna muito mais poderosa, não para aquele que tem a palavra, mas para aquele que é a palavra. Então, uma pessoa que tem consciência, uma consciência do seu ser palavra, ele sabe que tem que ter uma certa cautela ao pronunciar a sua palavra, porque ela vai penetrar as cavidades, né, auditivas e vai proporcionar prazer, né? O ouvido, a boca, né? Então, aquele que fala, que traz aí o enunciado, tem que ter uma certa cautela ao produzir um texto, ao fazer um enunciado, e fazer com uma certa cautela e ética, porque ela estará penetrando a escuta de alguém e ela também estará delimitando um território. Isso pode e vai gerar no outro prazer. Então,
A palavra também é um pênis. Em outras palavras, como diz Regina Navarro Lins, a palavra é sexual. Como diz Regina Navarro Lins e a psicanalista Ana Sui. A palavra é o falos, ou seja, ela é sexual. A fase edípica, né? Página 265. A crise edípica quer de resolução homo ou homossexual sexual implica para a criança a condição de renunciar à fantasia de que ela tem posse de uma bissexualidade. Por conseguinte, também implica a renúncia de seu desejo imaginário de que pode possuir sexualmente aos dois genitores. Sim, a questão edípica é pura perversão. Tanto o menino quer a mãe, como também quer o pai. Tanto a menina quer o pai, como ela também quer a mãe. Essa fantasia de que o menino só quer a mãe, ei, oi, menos, vamos ler um pouco mais. Vamos ler um pouco mais. Édipo vai definir uma sexualidade, Édipo vai falar de uma questão também do futuro dessa profissão, do sujeito, que tem a ver com a questão dos mitos do herói ou então dos fracassos, mas fala de uma perversão sexual. Então, é, o menino só quer a mãe. Não, ele quer o pai também. Ele quer o pai. Ele quer o pai. A menina quer o pai? Não. Ela também quer a mãe. Ela quer a mãe. Pode observar a relação das filhas das histéricas. É homossexual. É lesbianismo puro. Observe a relação das filhas das histéricas. Histérica que eu falo, um grau alto. Elas têm embora ressentimento ou mágoa dessa mãe, mas elas têm uma relação gay com essa mãe tão forte, ou seja, lesbianismo tão forte, que elas estão em conluio, em contrato com o texto dessa mãe. Observe as filhas das histéricas. É uma relação homossexual. Observe. É bem homossexual. Essa renúncia está ligada ao reconhecimento da existência de um terceiro pai, está intimamente ligada à cena primária, com todas as fantasias daí decorrentes. As principais fantasias, quer no menino ou na menina, estão diretamente ligadas à posição e lugar que imaginariamente ou concretamente em certas famílias de estruturas perversas, as crianças ocupam dessa cena que tanto lhes pode sugerir uma idílica troca de benesses entre os pais, ou um inferno no qual estes se destrói, fantasias que promovem na criança uma concepção sadomasoquista do ato sexual, segundo Melanie Klein, né? A fantasia da criança de que os pais estão é, fundidos no coito produz uma imaginação da figura combinada, responsável pela criação, mítica da existência. Então, muitas vezes há algumas fantasias em algumas homens e mulheres sexuais, tipo, eu queria um sexo mais violento, com tapa, mas que na verdade é uma fantasia de piano de ordem de abandono, né? Vamos dar um exemplo aí, às vezes a pessoa sofreu uma violência sexual é, na infância, talvez não pelos pais, mas talvez por um colega vizinho. Aquela cena primária ali não desapareceu, está recalcada, ela vai aparecer no imaginário desse adulto e a pessoa vai se denominar que muitas vezes ele ou ela é um predador sexual, que na verdade não é. É uma fantasia de piana, de ordem de abandono no âmbito sexual. Lembrando, há pessoas que acreditam que são predadores sexuais e não são.
É uma fantasia de piana. Toma cuidado. Não, porque o meu sexo tem que ser pesado. Oi, é o seu sexo ou é querendo reviver aquela é, é, vivência de piana, do abandono no âmbito sexual? Aquela menina que não teve ali a proteção da figura do pai, da mãe, e que ninguém sabe quando ela perdeu a virgindade dela. Quem sabe? A mesma coisa do garoto, ninguém sabe se ele se relacionou com o colega ou com a coleguinha. Esses são abandonos. E que o sujeito dessa pequena cena, dessa primeira cena, recalca esse momento. E que na vida adulta ele acha que não, não, não. É o retorno dessa fantasia. É o retorno dessa fantasia. O que não é real. Não é real. É tentando reviver essa cena primária. Tentando reviver esse abandono edípico no âmbito sexual. Tentando agora reviver essa dor, dessa violência que ocorreu. Então, tomar cuidado. A rivalidade com o genitor do sexo oposto, por meio de um jogo de projeções e introjeções dos acima referidos sentimentos de fantasia, determina o surgimento do complexo de castração, né? É, é útil lembrar que Freud restringiu o uso dessa expressão ao temor da castração de órgãos genitais para evitar a castração do futuro adulto, para renunciar à heterossexualidade. Então, pode ter, né, uma questão homossexual falando de uma sexualidade de não houve uma castração. Então, vocês percebam aqui que quando ouvimos aqui o lado da ciência propriamente dito, né, da biologia, da cultura, da sociedade, da sociologia, mas vocês percebam que a psicanálise ela vai ouvir a todos, mas depois ela vai pegar, é o que eu tinha dito aqui nas aulas para vocês, tá, mas deixa agora aí para o meu campo de pesquisa, que é o inconsciente. Vocês percebam que há vários fatores que vai determinar a homossexualidade propriamente dita? Há vários fatores. Uma delas, às vezes, foi a falta de castração. O sujeito, muitas vezes, não foi castrado, ele vai fazer uma rivalidade oposta com a figura desse pai. Uma rivalidade oposta. Ao invés de ele ter aí uma orientação, uma nomeação hétero, ele vai ter agora uma nomeação homossexual. Uma rivalidade oposta. Não uma rivalidade de pênis. Quem tem mais fêmea do seu harém. Não, uma rivalidade oposta. O complexo de pode tomar uma configuração positiva, desejo pelo genitor do sexo oposto, e uma rivalidade do mesmo sexo, ou negativa, cujo caso complexo de Édipo é invertido, ou seja, a criança deseja o genitor do mesmo sexo. É útil levar em conta que a resolução invertida do complexo muito comumente seja decorrente do fato que o gênero sexual dos pais esteja trocado, ou que, por si só, determina uma patogênia do processo identificatório da criança. Ou seja, aquela criança que deseja o pai ou a mãe está respondendo o desejo que muitas vezes essa mãe tem pela filha, ou esse pai tem pelo filho, ou esse pai tem pela filha. Lembrando, vamos esquecer aqui, é,
que a transmissão psíquica não erra. Para acontecer a transmissão psíquica, ocorre a invocação. Ambas ocorrem ao mesmo tempo. E esse que responde à invocação também responde à transmissão psíquica. Então, volto a falar. Perceba suas invocações que estão à sua volta. Vou tocar nessa tecla sempre aqui nessas videoaulas. Perceba suas invocações. O que você invocou que está à sua volta hoje? De benéfico ou de maléfico? Perceba. E faça aí a sua leitura. Por que invoquei isso? Isso está respondendo à minha invocação, é porque recebeu aí a transmissão psíquica e entrou em conluio comigo. Tem que estar atento a isso. A fase narcisista, lembrando a vocês, tá? Em relação ao desenvolvimento normal da psicossexualidade, as primeiras formulações de Freud postulam a existência de uma etapa de autoerotismo, seguida de um narcisismo primário, finalmente de uma posterior etapa do investimento libidinal em objetos externos, né? Na atualidade, é consensual de que desde o nascimento o meio já está interagindo com o meio ambiente exterior, estabelecendo relações objetais, muito particularmente com sua mãe. Importantes autores destacaram esse inato relacionamento objetal com Melanie Klein, embora em sua ênfase tenha ficado centrada quase exclusivamente no bebê, das suas pulsões destrutivas e consequentes arcaicas, fantasias inconscientes dirigidas ao seio e ao interior do corpo da mãe. Lacan, cujos principais ideais a respeito da fusão inicial do bebê com a mãe estão contidas na sua concepção evolutiva acerca da etapa do espelho, Winnicott, ao deixar claro a sua divergência com Melanie Klein, enfatizou sobretudo o outro polo, isto é, a extraordinária importância da mãe real do desenvolvimento emocional primitivo da criança, notadamente através do holding materno, da função de espelho da mãe. Bio, que a meu juízo foi o autor que melhor equilibrou a importância tanto da mãe real como das prematuras fantasias inconscientes da criancinha, as concepções de Bio acerca da permanente relação continente-conteúdo da interação mãe e filho, com um destaque para a capacidade de revierem da função alfa da mãe, são de decisiva importância na estruturação do psiquismo da criança, como será abordado mais adiante. Mahler contribui com esclarecimentos e estudos acerca do nascimento psicológico do bebê, ao considerar as diversas etapas, subetapas evolutivas, notadamente de simbiose e diferenciação, separação e individuação, até atingir a etapa de aquisição de uma constância objetal. Então, a criança tem um alto investimento libidinal no corpo dela. Nós vamos ver isso. O Freud vai falar sobre isso nos três ensaios, né? Mas esse autoerotismo acontece quando ela também tem uma aposta sobre ela. Quando a criança se sente desejada, amada, respeitada. Então, ela vai fazer também o autoerotismo, que é o chuchar, ela vai se masturbar. Tudo isso são resultados de que ela foi desejada, está sendo amada, está sendo observada, está sendo invocada. A gente vê essa dificuldade de alguns adultos de fazer um alto investimento, uma alta aposta em si no seu narcisismo secundário,
quando pessoas duvidam de suas capacidades, do que elas podem criar, gerar, produzir. Por mais que as pessoas às vezes falem ou venham afirmar uma determinada capacidade psíquica ou intelectual ou inteligível do sujeito, e ele permanece numa resistência, ele já está denunciando que a sua fase de início, o seu erotismo, não foi nomeado, não foi investido, não foi amado. Então, a pessoa não consegue ver uma questão ali de sensualidade, ela não consegue ver um gozo, né? Porque para você fazer algo, tipo, dar uma aula, fazer um desenho, né? Escrever um poema, tem que ter um certo gozo, um certo prazer, que é sexual, né? E que aquele outro que vai ouvir, seja uma aula, seja um poema, seja uma pintura, ela se sinta capturada, envolvida, né? Desperte nela o mesmo sentimento de prazer, o mesmo sentimento de prazer. Mas para que isso aconteça, é preciso que esse que está produzindo venha ser o primeiro a degustar desse prazer. Por exemplo, eu amo fazer isso aqui, eu amo, amo. Embora é, às vezes me encontre em uma situação um pouco delicada da minha vida particular, mas isso não me tira o prazer de estar aqui com vocês, como também me escutar e escutar meu paciente. Mas eu sei que para isso eu tive que primeiramente degustar esse prazer para mim, sentir o gosto e dizer: isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso. E me ver ali, que é uma coisa sexual, me ver naquilo que eu estou criando, naquilo que eu estou gerando, naquilo que eu estou parindo, e ter fé naquilo que eu estou fazendo. Isso fala muito do meu ser, isso fala muito daquilo que eu estou conhecendo, reconhecendo, se identificando e casando dentro de mim. Então, quando alguém elogia uma aula minha, ou quando o paciente indica a minha pessoa para outro paciente, ele está dizendo: isso aqui é bom. Ou quando o aluno indica essa aula ou o curso, ele está dizendo: isso aqui é bom. Mas a primeira pessoa a dizer que isso aqui é bom sou eu. Sou eu. É triste quando a pessoa passa a vida fazendo tudo de forma mecânica. É muito triste, porque ela está dizendo: quem sou eu e aonde é o meu lugar. Interseções entre narcisismo e ético, como já foi assinalado, a própria obra de Freud permite observar uma íntima conexão entre o narcisismo original e sua majestade, o bebê, com as diversas formas de configurações edípica, como este assunto refere-se referente a interseções entre o narcisismo e édipo. Sim, sim, sim. Assim como o superego é herdeiro, né, do édipo, o narcisismo também. Ele é herdeiro, né, como diz aqui é, o próprio Freud, aonde há a presença do narcisismo, estará também o édipo. Estará, estará ali o édipo, estará ali presente. Então, às vezes nós vemos alguns adultos, né? A pessoa é adulta, mas ela é tão infantilizada, né? Incapaz, às vezes, de ter uma fala, uma postura adulta.
frente a algumas conflitivas da vida, e você percebe ali um certo narcisismo naquela conduta edipiana que é bem infantilizada, falei infantilizada, não criança, infantilizada, e o quanto ela perde às vezes, porque o narcisismo não gosta de perder, não gosta. A falar de uma fase típica mal resolvida, de um processo edipiano não elaborado. É muito triste isso. Assim, uma atenta observação do original contexto histórico da tragédia edípica permite verificar que o homossexualismo, com consequente maldição e punição, precede o incesto e o parricídio, portanto, em contraposição ao que geralmente se pensa. Destaque no mito de Laio foge de Tebas para Elida, onde é afetuosamente acolhido pelo rei Pélope, cujo filho Crícipo estabelece um enorme amor homossexual com Laio, a descoberta desse amor proibido e repudiado acarreta consequências trágicas. Crícipo suicida-se, Pélope ferido, traído e humilhado diante tamanho opróbrio roga aos deuses do Olimpo uma vingança contra Laio. Os deuses os atende e impõem a Laio o destino trágico dele ser assassinado pelo próprio filho, Édipo. Como se pode perceber, toda a tragédia começa com o homossexualismo. Quem puder adquirir essa obra, tá? É... Deixa eu ver aqui, gente. Da tragédia grega, quem puder adquirir essa obra, na verdade, vai falar da questão de Tebas, tá? Mas quem puder adquirir essa obra, quem puder adquirir a obra Teologia Tebana, vai ter uma noção mais ampla da questão de Édipo. Agora, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre teatro grego, eu recomendo Tragédia Grega. Aliás, grande parte do pensamento do Nietzsche acerca da arte, dos seus pensamentos filosóficos, parte da tragédia grega. Então, quem puder, né? Freud bebeu das duas fontes, da tragédia grega e também da trilogia tebana. Então, quem puder adquirir essas duas obras, estou aqui deixando para vocês. Tá bom, gente? Na prática psicanalítica, na atualidade, a psicanálise tem aberto suas portas para um contingente de pacientes bastante regressivos, como costumam ser os psicóticos, borderline, é, karate, é, carato, cara, caractopatas, somatizadores, e dentre outros mais, também os portadores de alguma forma de perversão, como eventualmente pode ser algum tipo de homossexualidade. Tudo isso converge para o fato de que se impõe ao psicanalista a necessidade de trabalhar com os conflitos manifestos, incluídos, naturalmente, os héteros e os homossexuais em uma dimensão que precede e vai muito além da conflitiva do conflito típico, ou seja, é imprescindível que tenhamos um profundo conhecimento da normalidade e da patologia do narcisismo. Quem puder ler um livro, eu recomendo aqui o, o Patológico e o Normal, tá? É um livro de uma pegada lacaniana. No momento agora eu não me lembro o nome do autor, mas é uma obra maravilhosa que vai falar da questão da normalidade e da patologia. Da, tá? Vai falar um pouco dessa neurose que não é um tanto assim é,
agressiva e doentia. Então, é um livro simples, que dá uma normalidade para a prática clínica, tá, gente? Então, quem puder adquirir essa obra, o patológico e o normal, né, ou a normalidade, vai dar um norte para vocês aí. Da situação psicanalítica propriamente dita, vale fazer alguns registros relativos aos diversos elementos que compõem a vincularidade do campo psicanalítico. Quando fala campo psicanalítico, está falando do set analítico, mas hoje o set analítico pode ser aqui. Lembrando, quando se fala em clínica, está falando desse analista. Quando fala em clínica, está falando do analista, e quando fala de técnica psicanalítica, também está falando da clínica, mas que clínica é essa? É a clínica freudiana, kleiniana, lembrando que a técnica não anda sem a teoria, e para que possa haver uma aplicabilidade, uma técnica de enquadramento após uma boa entrevista, é preciso aí ter um bom conhecimento histórico da psicanálise, da teoria, e quando falamos de teoria, pode ser Freud, Lacan, Winnicott, Bion, vai depender também do arcabouço desse psicanalista, e de um conhecimento aí prévio, básico das psicopatologias clássicas da psicanálise. Sim, existem patologias hoje dos tempos modernos e pós-modernos, mas as patologias clássicas não desapareceu. Muito pelo contrário, seus sintomas se fortaleceu. Sim, as histéricas de Freud clássicas não desapareceu, estão aí. Porém, os sintomas estão com outras nuances, estão com outros movimentos. Estrutura não muda, mas os sintomas sim. Eles podem ter uma outra nuance, podem ter uma outra nomeação, mas eles estão ali. Então, é preciso tomar cuidado. Ah, as histéricas de Freud desapareceu. Oi, dá para você ler um pouquinho mais? Evita. A gente está numa época, gente, que o que você fala cai na internet. Às vezes o cara não é do Rio de Janeiro, mas ele é de São Paulo, ele é de Minas, ele é do Paraguai, ele vai ler o seu texto. Então, pergunta a você, quanto de tesão você tem na clínica? É o seu grau de tesão que vai determinar a sua dedicação, o seu cuidado, o seu empenho. Agora, se quer uma clínica recortada e está nessa fantasia narcísica, me chama de psicanalista, então você não entendeu a clínica ainda. Primeiro que o analista nasce de um desejo e nasce da palavra. Palavra essa que é o seu processo de análise, que é a sua formação. Segundo, o analista é um sujeito que ele tem que abrir mão das certezas, respostas prontas e se apegar ao seu vazio. É um processo. Se esvaziar. O analista não tem certeza. E é um fazer um ofício do impossível. Dizer que ser psicanalista é fácil. Ah, hoje o atendimento foi normal, tudo fluiu. Nossa, que texto pobre é esse? Hoje, hoje o dia foi calmo, o atendimento fluiu. O que você está falando? Sinal que não escutou direito. Não vai ser fácil. O 7, a primeira pergunta que se impõe é se faz alguma diferença o psicanalista que vai tratar um caso de homossexualidade ter o mesmo sexo biológico de seu paciente. Ou se é mais adequado que seja do oposto. No caso do homossexual masculino, sempre predominou a opinião de que se seria mais indicado um psicanalista homem pela simples razão de que ele funcionasse como um novo modelo de identificação masculina, virtualmente sempre faltante desse paciente. Embora na atualidade a maioria dos autores considere que o mais importante é o estabelecimento de uma neurose de transferência, sim.
e que se vai depender do sexo do analista, eu particularmente inclino a acreditar na possibilidade de que a análise com o paciente homossexual masculino progride mais exitosamente com o psicanalista mulher, pelas razões atrás, expandidas acerca da existência de um primitivo exteriorizado, vinculado, simbólico com a figura da mãe. Então, é, é, o SET propicia um novo espaço onde primitivas experiências patogênicas com a mãe possam ser é, reexperimentadas e ressignificadas com a figura real de uma mulher. Bom, eu ouvi algum tempo atrás, né, uma pessoa me procurando e ela disse que queria fazer análise com um analista que fosse negro. Eu não respondi. Não respondi. Porque a análise vai tratar de uma neurose, né? Como eu já vi pessoas me procurar, quero fazer análise com homens, quero fazer análise com mulheres. Aí a pessoa lhe apresenta ali, né, o seu argumento. Eu não respondo, gente. Desculpa vocês, eu não respondo. Eu nem pergunto, porque, primeiro que nós, quando formos entrar nos estudos da técnica, nós vamos ver que esse paciente vem por uma via de invocação. Segundo, ele vem por uma via de transmissão, tá? Eu estou eu estou invocando e também estou transmitindo. E tem uma pré-transferência e transferência. Eu vou pela via da transferência. Agora, se o sujeito quer estabelecer com quem ele quer fazer análise, eu fico, às vezes, assim, peraí, o que que ele quer? Ele quer fazer análise ou ele quer, na verdade, criar um conluio identificatório dentro de vários discursos sociopolíticos, né? Então, já aconteceu de a pessoa procurar falar, só quero fazer análise com o homem porque não gosto de A, B e C, porque mulher é assim, não gosto de fazer com homem, porque está falando de um trauma dela, né? Ou um trauma dele, né? Não, porque um psicanalista negro ou negra vai me entender melhor na minha conflitiva sociopolítica. Como assim? Se a figura do analista ele é opaco, a figura do analista em si, que é o sujeito inconsciente, ele é opaco, ele não tem sexo, ele não tem partido político, ele não tem time de futebol. Então são coisas que às vezes eu escuto e às vezes eu vejo colegas embarcando nesse discurso. Não, eu sou negro, eu atendo negro. Eu não entro nesse discurso, não entro. E a transferência foi uma das coisas que Freud é, primou muito, primou. Lacan também vai ao extremo com a questão da transferência. A única coisa que tem me chateado hoje em dia, né? Isso é uma posição minha analítica da questão do humano. E aí eu vou abrir aqui dois parênteses, tá? É desse analista que abre mão desse paciente, e nós vamos ver isso na aula das técnicas sobre transferência, e não está vendo a transferência daquele sujeito. Ele está falando para mim, esse analista, né? E tem chegado muito aos meus ouvidos analistas, que eu não posso dizer que não é, não estou aqui, também o ser humano que está ali, que está abrindo mão do seu paciente, te dizendo, não posso atender mais, não dá para atender. Então me vem a seguinte fala, André com André. Ele se ouviu? Segundo, ele entendeu o que é clínica de verdade? Ou ele está no ato religioso? Porque se eu tenho uma conta-transferência com o meu paciente, é material clínico para eu levar para minha análise e ao mesmo tempo para minha supervisão.
Duas vezes. Agora, se eu dispenso um paciente, eu não estou vendo a transferência dele, isso é muito sério. Para mim é muito sério. Por outro lado, agora entra o segundo ponto. É um ser humano, né? É um ser humano que está ali que não está tendo demanda de sustentar esse lugar de analista, não é nem de da transferência, porque ser analista é sustentar um lugar e depois tem que sustentar a demanda que vem através da transferência desse paciente. Então, são dois pontos aqui bem delicados, né? Se ele se escutou, se ele entendeu o que é transferência, e entra a questão humana dele, né? De não estar sustentando esse lugar de analista. Então, é o meu ponto de vista de parecer. Psicanalista estou deixando aqui para vocês, não é uma crítica, tá? Embora não me agrade quando chega ao meu ouvido, a pessoa abriu mão do paciente. Peraí, você é um psicólogo, até entendo, psicólogo, psiquiatra, mas um analista? Nossa, tá certo, tem alguns pacientes que nos levam a conta transferência, muitas vezes é, é, a pessoa ela não consegue mais enxergar seu paciente, mas abrir mão. Você não entendeu o que é transferência, o que é uma escuta analítica ainda. Não entendeu. O que é uma escuta analítica, o que é uma transferência. Não entendeu. Ou está atendendo no quesito religioso, uma coisa masturbatória de ego, tipo, sou analista, ou está atendendo de forma mecânica. Então, isso é muito sério. Muito sério. Então, deixando claro para vocês aqui, André, mas se o homossexual não procurar e falar só quer fazer com A ou B, estou falando do meu posicionamento. Eu acredito numa análise, assim como Freud, Lacan e os demais, que a análise acontece primeiramente por uma pré-transferência e transferência. Ou seja, com inconsciente se comunicando antes mesmo do encontro pessoal, face a face, entre a pessoa do analista e seu futuro paciente. Não abra mão disso. Isso é uma, um pré-requisito para análise. Agora, quando vem dessa demanda, eu quero, porque é negro, vai me entender, negro que vai me entender, eu penso e eu pensei e continuo pensando que quem vai me entender é aquele que se escutou e é aquele que agora está com escuta analítica, desejando que a análise aconteça. Essa é a minha compreensão de clínica psicanalítica. Resistências. A principal resistência nos casos de homossexualidade parece não ser tanto a oposição ao acesso de repressões típicas, com as correspondentes fantasias ligadas à cena primária, como habitualmente era entendido quase que de forma exclusiva pelos psicanalistas. Pelo contrário, nesses casos, a resistência costuma estar muito mais ligada a ferramento e a essa suposta conflitiva edípica, como um véu encobridor e protetor das ilusões próprias do mundo narcisista. Que tal paciente, conscientemente, muitas vezes também, conscientemente, procura manter a todo custo, né? Então, essa questão da resistência é muito séria, né? É, eu tenho aprendido muito isso, né? É, sair desse lugar de gozo, desse lugar que me é familiar, não é tão fácil assim. Então, eu tenho aprendido muito, até conversei com uma amiga minha essa semana, né? Como eu tenho aprendido com Lacan. Mal, amo Lacan porque ele me dá raiva e me dá raiva porque eu amo, né? Como essa questão do desejo define tudo, como a questão do desejo define tudo, né? Tem que ter desejo para sair desse lugar.
tem que ter desejo. Do contrário, ele vai ficar ali. Mas muitas vezes ele vai ficar ali, mas vai continuar a transferência. Ele vai vir para análise toda semana, vai pagar somente as sessões e não a análise dele, mas ele não tem desejo de sair desse lugar. E não cabe ao analista entrar no estado de conflitivo sobre isso. Ah, o que que eu faço para tirar? Você não vai fazer nada para tirar ele de lá. Você só vai escutar essa resistência. Essa resistência tem nome e sobrenome. Assim como transferência tem nome e sobrenome. Não vai fazer nada. Contra-resistência. Uma contra-resistência importante é a possibilidade de que o analista desenvolva uma atitude fóbica em relação a movimentos aproximatórios do paciente que seja de natureza homossexual, uma contra-resistência temível alude à contração de colúzio consciente com o paciente, como pode ser explicado, com a construção de um nada em comum, vínculo baseado em uma recíproca fascinação narcisista, já aconteceu. Eu já atendi pacientes homossexuais. André, tu já teve alguma repulsa? Não. Eu estou vendo ali uma vida humana. Já aconteceu de pacientes homossexuais vir com uma cantada? Já. Você teve algum repulso? Não. Uma vida. Fazia parte da transferência edipiana e narcisista dele. A questão é que eu entrei no colúrio narcísico dele, quando eu falo entrando em colúrio narcísico, é essa coisa de você não estar resolvido com o seu narcisismo. Como diz o psicanalista Marcelo Veras, quando você está resolvido com o seu narcisismo, o narcisismo do outro não te toca. Não te toca. Não te afeta. Então, houve sim, no meu percurso analítico, pacientes homossexuais pacientes. Eu tenho alguns que são analisandos, não são mais pacientes, sabe, de um polo foram para outro. Mas eu já vi pacientes homossexuais que vieram com uma pegada narcísica, né? Um jogo de sedução narcísica. Aí, opa, aqui não. Estou muito bem com o meu narcisismo. Eu me olho no espelho. Eu contemplo o André. Então, se eu não tivesse resolvido o cabelo narcisismo, não sei como eu iria lidar com esse quadro. Poderia fazer um conluio, não no quesito de um ato, mas no sentido de uma masturbação de ego. Que isso é muito perigoso, que entra no campo da empatia na clínica. E na clínica, o analista não tem empatia. Uma vez que entra no quadro de empatia para com o seu paciente, já está entrando aí numa contra-transferência, não está mais enxergando seu paciente. Não está. Transferência. Toda transferência tem no mínimo o resto narcísico da primitiva unidade, da díade simbólica. A análise da transferência visa permitir a separação de objetos de necessidade para constituí-lo como objeto de desejo típico. Há, portanto, uma diferença entre a transferência narcísica de colorido erótico e que guarda uma natureza especular, com constante busca de seu duplo, e a transferência erótica, propriamente dita, com desejo de cunho edípico triangular, no sentido em comum, que ambas formam, superponham e se alternam, né? Então, pode acontecer no seu paciente ter aí uma transferência erótica, né? É, é, essa coisa, né? Do cuidado com a figura do analista, né? Ao contrário da transferência propriamente sexu- é, sexual, que visa o ato, né? A transferência erótica, ela tem essa questão, né, do cuidado da figura do analista, levar um presente, é, mandar um cartão postal no final do ano ou no Dia dos Pais, mas a transferência sexual, não, ele visa o ato com a figura do analista. Então, é preciso que esse analista tenha muito cuidado na questão da transferência, assim como também na contra-transferência, né? As pessoas homossexuais, via de regra,
notabilizam a sua vida afetiva por vínculos carregados de uma extrema sensibilidade às frustrações, um pânico de abandono, uma forte tônica sadomasoquista, manifesta ou disfarça, às vezes cabendo o papel de sádico a um par e do masoquismo ao outro, ou mais comumente tais papéis se alternam entre eles, embora nem sempre seja assim. E muitas vezes o casal homossexual adquire harmonia, estabilidade, nos casos mais extremos, ao permanente risco de atuações masoquistas, de um alto risco e às vezes trágicos. Então, é preciso tomar cuidado que, às vezes, uma pessoa que tem aí uma questão homossexual não muito declarada, ele vai muitas vezes apresentar uma neurose infantil. As pessoas acham somente que o neurótico infantil é somente no dependente, você é meu tudo, eu não vivo sem você. Ele também tem uma questão de perversa. Uma vez que você contraria o neurótico infantil, ele vai se surpreender com determinadas perversidades que vai falar assim, peraí, por que essa pessoa está me fazendo isso comigo? Né? É aquela coisa da pirraça da criança, né? Você não vai me dar colo, então eu vou aí, como é que se diz, fazer mal a você. Vou te bicar, eu vou quebrar alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado, que muitas vezes alguns homossexuais têm uma questão de neurose infantil ali, e é de uma necessidade de afeto, de ser acolhido, né? E muitas vezes, não correspondendo tendo o colo que ele precisa, ele pode sim ter um movimento perverso, mas isso não o classifica como alguém perverso. Atividade interpretativa. A primeira observação que necessita ser feita é de que, comumente, o psicanalista deixa-se atrair e seduzir pelo belo e convincente material sexual trazido pelo paciente que parece estar pedindo para ser interpretado no plano edípico. É possível que, em muitas ocasiões, tais interpretações satisfaçam ambos do paraanalítico. Porém, é possível que elas resultem em terríveis, porquanto a aludida sexualidade edipiana pode estar fortemente ancorada em fixações narcisistas não resolvidas. Da mesma forma, creio que isso é recomendável que o psicanalista não se detenha prioritária e sistematicamente da interpretação única dos conflitos resultantes dos desejos e fantasias sexuais, com as angústias correspondentes. Também é desejável que a atividade interpretativa dirija-se à forma como o analisando utiliza o seu recurso de ego, como, como ele pensa e suas experiências emocionais, mais diretamente aquelas que estão associadas com a angústia do desamparo, como ele utiliza a sua função K ou K diante das penosas verdades internas e externas, o seu juízo crítico, a sua capacidade de fazer discriminações e conexões que ele estabelece entre partes contraditórias de sua personalidade e assim por diante. Ou seja, aquilo que Lacan fala, se inseriu na sua neurose. Ah, estou com um paciente que não falta análise. Ele chega na análise, ele conta tudo. Interessante na análise é o sujeito mexendo na sua neurose. É o sujeito se implicar na sua neurose. Tem pessoas indo à sessão de análise, não fazendo análise. Não confunda isso, gente, por favor. Tem pessoas indo semanalmente à sua sessão de análise, pagando direitinho, chegando no horário, cumprindo ali religiosamente aquele horário. É diferente em se inserir na sua neurose. Agora sim, ele está pagando a sua conta. Agora sim, ele está se vendo com a sua neurose, se vendo com a sua angústia. Agora sim, ele está se vendo aí na sua transferência que o seu analista é real, não é uma fantasia. Isso sim.
Ah, não falta uma análise. Não tá me dizendo nada. A questão é se sincere da sua neurose. É a mesma coisa um analista que não se escuta. Ah, mas eu atendo, eu tenho paciente, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Não, não é isso. Esse, esse livro, esse texto vai ganhar vida se esse analista se ouvir. Ele pode ter lido Freud, Jung, todos os clássicos da psicanálise, mas se ele não se ouvir, de nada essas teorias valem. É apenas uma teoria, ela só vai ganhar vida, só vai ganhar essência, vivacidade, quando se inserir na sua neurose. Ou quando ouvir sua própria neurose, pronto, virada de chave profunda. Uma escuta mais afinada, uma escuta agora mais apurada, escutando agora além do verbo e do paraverbo. Aí sim, é uma clínica diferenciada, com afeto, com desejo que a análise aconteça, tem que ter afeto. O afeto dá vida, dá movimento. Aí sim. Ah, mas eu assisti todas as aulas do professor André. Não é isso, não é isso. É mais além, além. Escutar-se, se perceber. E também ouvir o que a sua dor diz para você. É diferente. A elaboração é muito difícil para este tipo de analisando a aquisição de um autêntico crescimento mental e de uma sólida identidade de gênero sexual como fruto de um trabalho de elaboração de sucessivos insights faciais. Porquanto isso implica em sentir uma profunda dor psíquica. Sim, teve um insight, mas não vai elaborar? Eu já tive pacientes que tinham insight e falavam, bom, eu ficava quieto, eu não me empolgava. Porque é um processo. Se tem transferência, ele vai falar. Se tem transferência, ele vai. Se tem transferência, ele vai falar. E se ele fala, ele vai ter insight. Se ele tem insight, ele vai elaborar. Eu conhecia pessoas que só chegavam no insight. É na elaboração que vai ter a virada de chave. Como eu acabei de falar, tem pessoas que vai semanalmente a sua análise. Tem ali a sua transferência com o seu analista, ou a pessoa que está ali exercendo esse ofício. Pode até ter um insight. Pá, tá aí agora. Vai elaborar? Vai mergulhar nesse campo aí? Porque é na elaboração que a virada de chave que a gente chama o quê? Mudança pulsional. É aqui que esse analista fala, a análise deu certo. Para ele, não para ele. Então, é, 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 pode acontecer que naquela música do Cazuza, o paciente chegar no ponto da porta e falar assim, não vou atravessar essa porta. Ele já teve um insight, agora viu a porta. Fazer que nem Cazuza, vou pagar a conta ao analista para não saber quem eu sou. Pode acontecer. Por isso que a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês que passa, eu estou vivendo um tempo de desilusão. Enquanto pessoas estão se alegrando com essa clínica atual, e aí que está se apresentando, que eu não sei que clínica é essa, que psicanálise para uma, mas estão dizendo que existem várias psicanálises, eu penso numa psicanálise de um ofício do impossível, e que não tem garantias, não tem promessa, e que já no final o sujeito pode dizer, eu não quero isso aqui mais. E ir embora. Ir embora. Então, fica essa videoaula aqui para vocês. É, é um resumo de uma pesquisa grande, de um grande psicanalista. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, fez parte da minha formação.
quando eu comecei esse percurso analítico aqui há 21 anos atrás, não é? Então, eu espero que esse pequeno escopo aqui possa dar a vocês um norte na prática da psicanálise dentro desse quadro das psicopatologias. Qualquer dúvida, pode perguntar através do YouTube, lá no grupo. E se gostou, dá um like. E se você que não é da escola queira conhecer nossa escola, por favor, pode entrar em contato com a minha pessoa. Desde já, muito obrigado a você que assistiu essa videoaula comigo aqui, tá? E vamos caminhando. Essa é a penúltima videoaula do estudo das psicopatologias. Temos ainda uma última, ainda chegando. E no dia 30 teremos a nossa live sobre as psicopatologias. Desde já, muito obrigado a você que, dentro de uma confiabilidade, confiou a sua vida à minha, através da sua transferência nessa transmissão do saber psicanalítico. E estamos caminhando. Tá bom, gente? Desde já, muito obrigado e até a próxima videoaula.